Ei, tá começando o ACEPcast, um podcast com histórias reais, ideias que inspiram e que geram impacto de verdade. Então fica com a gente e bora viver isso juntos. Olá, tripulantes! Aqui é o ACEPcast no ar. Estamos aqui com um novo episódio e eu quero dizer para você que é muito bom ter você aqui, mas antes da gente começar, eu quero que você se inscreva no nosso canal, curte aí, ó, como diz a minha filha, mete o dedo no like, siga a gente, compartilhe para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E a gente, para quem não conhece o ACEPcast, ele é um podcast onde a gente fala sobre transformação, sobre impacto social, impacto real e aquilo que move as comunidades, principalmente a nossa comunidade. E no episódio de hoje, que é um episódio muito especial, a gente vai falar sobre assistência social, políticas públicas e o que realmente está sendo feito na prática para cuidar das nossas pessoas. E eu estou recebendo aqui um convidado especial. Um cara extraordinário. Me falaram dele, eu não acreditava. O dia que eu conheci ele, realmente ele é um cara extraordinário. Ele é o secretário de Assistência Social do município de Sabará. Paulo, secretário Paulo Henrique. Paulo, seja muito bem-vindo. Se apresente aí para o nosso público. Olá, pessoal. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, pela honra, a oportunidade de estar aqui neste espaço, para que a gente possa dialogar, possa trocar ideias, informações sobre aquilo que, de fato, tem feito transformação e tem gerado impacto na nossa comunidade, nos territórios, nos bairros, na nossa querida Sabará. Então, eu sou Paulo, para quem ainda não me conhece, né? Eu sou assistente social de formação. Atualmente eu estou secretário de Desenvolvimento Social aqui no município de Sabará, também com outras funções, né? Como conselheiro estadual, conselheiro nacional da Política de Assistência Social. Atualmente exerço também a função de presidente do Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social aqui no estado de Minas Gerais, vice-presidente do Colegiado Nacional também de todos os secretários dos 5.570 municípios que integram todo o território brasileiro, e sou um cidadão hoje também sabarense. Então, iniciei nessa causa, né, com as políticas sociais desde a minha infância, já entendendo a realidade da minha comunidade, do meu território onde eu vivia, e com toda a vivência, expertise, experiência de comunidade, de vivência mesmo, eu tomei, então, a iniciativa de assumir uma missão de causa. Tá, então deixa eu fazer uma pergunta que vai caber nisso que você está falando, tá? O que te levou a trabalhar na assistência social? O que me trouxe para a assistência social foi, de fato, a minha vivência enquanto infância. Eu vim de uma família muito simples, né, de uma mãe solo, né, periférica, de uma situação financeira em vulnerabilidade social, com várias limitações, dificuldades. Então, desde a minha infância, eu tinha como um propósito de causa, né, de ser um agente transformador da realidade das pessoas que viviam naquela mesma condição em que a minha família estava inserida. Então, quando eu comecei a estudar sobre a assistência social e do impacto que esta política pública tem na vida das pessoas, assim como teve na vida da minha família, eu passei a me dedicar de corpo, alma, à formação, desde a academia até a minha vivência no dia a dia, nas instituições, nos projetos sociais, até chegar nesse lugar de secretário municipal. Tá, me conta uma história nessa sua caminhada aí do passado que marcou. O que mais me marcou nessa trajetória, e aí eu me lembro muito bem disso, foi de certa vez a minha mãe chegar em casa e aí ela com uma marmita, né, em mãos e fazer a divisão daquela marmita entre mim e a minha irmã. E naquela ocasião a gente perguntou, mas e a senhora, não vai comer? Ela disse, não, eu estou sem fome. Mas, na verdade, dias depois, quando a gente foi entender aquele gesto da nossa mãe, ela estava, na verdade, trazendo o almoço que ela teria direito no emprego físico que ela tinha, que ela deixou de fazer a refeição que era de direito para que eu e a minha irmã tivéssemos o que jantar, porque o almoço a gente tinha na escola,
mas a janta a gente não tinha garantida. Isso marcou consideravelmente a minha trajetória. Foi ali, naquele ato de generosidade, de entrega, de renúncia por parte dela, que eu tomei a decisão de ser, de fato, um agente transformador. Sim, e depois que você entrou para essa área, você se formou, começou a trabalhar, né? Você deve ter começado a trabalhar depois da formação. Como é que foi esses passos aí? Eu comecei bem antes. Na verdade, quando eu entrei nessa área, eu entrei como um menor aprendiz. Eu tinha de 16 para 17 anos. Então, a gente já está nessa trajetória há mais de 20 anos, né? Quando eu entrei nesse projeto, na época, a gente tinha um programa que a gente chamava de Agentes Jovens. E esse era um programa socioassistencial que trabalhava na perspectiva de oficinas, de atividades, e que despertava um interesse nos jovens da comunidade a serem lideranças e a quererem mudar a realidade dos seus territórios. Então, ali, naquele momento, quando entrei como agente jovem, eu comecei a compreender a realidade, a estudar mais de perto e ver como que eu poderia, de fato, contribuir para que não só a minha família, mas as outras famílias que viviam na mesma condição pudessem sair daquela realidade. A partir daí, eu comecei a debruçar sobre como fazer as evidências, como fazer a assistência social chegar a quem mais precisa. E aí foi então que eu fui entendendo e compreendendo esses mecanismos. Como é que você estudava sobre isso? Você perguntava, você ia a algum lugar, você teve um padrinho na época que te ensinou essas coisas? Como é que foi esse aprendizado inicial? Inicialmente foram as oficinas de formação cidadã. Então, a gente tinha dentro dos projetos algumas oficinas que nos traziam relatos. Em projetos sociais. Projetos sociais. Era realmente o terceiro setor, né, que tem um papel fundamental no processo de construção dessa política pública, né? Muito antes dela ser, inclusive, Fernando, constituída enquanto política pública, constitucionalmente, era o terceiro setor que já fazia de forma muito potente, né, essas ações dentro das comunidades e dos territórios. Então, através dessas oficinas de formação cidadã e de como que eu, enquanto cidadão, poderia transformar a realidade, não da cidade, mas do território onde eu estava inserido, é que eu passei a me interessar profundamente então, nesse tema. Desde adolescente, você convivendo ali no meio de ONG, sendo uma pessoa atendida ali, né? Você foi aprendendo isso e isso te levou para o caminho que você está hoje. Exatamente. Foi aquela indução, o fator propulsor para que eu estivesse aqui hoje. E o seu primeiro ato ali como, vamos dizer assim, não sei se a palavra certa é um profissional na área, mas que você começou a pôr a mão na massa, vamos dizer assim, já jovem assim, né, jovenzinho, né? E depois conta para a gente essa trajetória até o estudo e assim. Já jovenzinho. Então, na verdade, de 16 para 17 anos, quando eu entro nesse projeto social, né, o agente jovem daquela época, comecei a compreender essa realidade e, a partir daí, de usuário dessas oficinas, eu passei a ser instrutor dessas oficinas. E aí, a partir daí, a gente veio com um desafio, que na época chamava-se Programa Sentinela. E eu me lembro muito bem que é um programa que trabalhava com vítimas de violência, abuso, exploração sexual. E aí eu comecei a ofertar oficinas e atividades. E ouvi dentro da comunidade, dentro do território, qual era a realidade vivenciada fora dos muros institucionais. Fora dos muros institucionais dos CRAS, fora dos muros institucionais das escolas, a realidade da comunidade extra-horários curriculares, vamos assim dizer. E essa foi a maior experiência, porque tudo acontece no território, tudo acontece no bairro e fora, muitas vezes, dos horários regulares de atividades, que é aonde o terceiro setor está presente muitas vezes, aonde o poder público não está em alguns horários, em alguns momentos, o terceiro setor está. Então, essa vivência, esse raio-x, ele trouxe para mim a percepção de ampliar os meus olhares e querer me aprofundar cada vez mais nesse processo, para que eu pudesse, de fato, contribuir com o meu território, com o meu bairro, e induzir outros adolescentes, né, que vivenciavam junto comigo as múltiplas questões da nossa comunidade, em fazer a diferença para toda a nossa cidade posterior. Qual a cidade? Eu sou de Campo Belo,
Campo Belo é sul de Minas, né? Sul de Fica Minas. 2h30 da capital de BH. Sim. E eu acho que numa conversa que nós tivemos no passado, não sei se foi me falaram ou foi com você trabalhou em Brasília? Também. E aí a minha trajetória começa. A partir do Agente Jovem, eu comecei a estudar, fazer a faculdade, né? E aí comecei a trabalhar na prefeitura de Campo Belo. Então, eu fiquei 5 anos trabalhando na assistência social, na Secretaria Municipal de Assistência de Campo Belo. Depois, trabalhei também na Secretaria de Boa Esperança, também município. Depois, recebi o desafio de vir para a região metropolitana, assumir como secretário municipal na cidade de Ribeirão das Neves. E aí foi uma experiência muito exitosa e que me trouxe muito aprendizado, porque é um município de grande porte. Até então, eu estava sendo secretário em município pequeno, médio porte. E aí vem para a região metropolitana, bem coladinha aqui em Belo Horizonte, e com várias complexidades, né? A partir daí, eu fiquei 8 anos na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, né, como secretário executivo do Colegiado de Gestores no Estado de Minas Gerais, e depois fui convidado para ir para o governo federal, onde eu fiquei 2 anos e meio, também à frente da Secretaria Executiva do Colegiado Nacional de Gestores. E aí, no início do ano passado, né, conhecendo o prefeito então eleito, Rodolfo, me convida. Foi lá que ele te achou, lá em Brasília? Foi lá em Brasília, foi num bate-papo como esse. Ele chegou, me conheceu e a gente começou a dialogar sobre a realidade social do município de Sabará, o que a gente poderia pensar de ações inovadoras, o que a gente poderia pensar para ampliar, pensando muito nesse cuidado e nessa relação com o terceiro setor, como fortalecer essas parcerias para que a gente gerasse um impacto significativo do ponto de vista de uma cidade mais acolhedora, mais protetiva. E lá ele me lançou o convite. Sim. E aí eu você aceitou aceitei e tá aí de imediato. 2 anos já. Já estou indo caminhando para 2 anos, né? Caminhando para 2 anos. Olha, vamos voltar um pouquinho mais aqui na sua história, tá? Na sua trajetória. O que marcou? Se teve alguma cena que marcou, tirando assim o fato lá que você falou com a família, com a mãe, com a irmã, né? Mas nesse tempo que você atendia as comunidades, a comunidade, o pessoal do município, você tem alguma história que te marcou, que mexeu com você, algum momento assim nessa trajetória que fala que você não esquece? Poxa, tem várias histórias, viu? Nessa trajetória eu pude vivenciar de perto vários relatos, né, de como é importante e como é significativo o trabalho do dia a dia que nós fazemos na ponta, né? Seja as organizações sociais, sejam os CRAS, os CREAS, mas teve um que me marcou significativamente. E este foi de nós chegarmos em um determinado território e lá dentro do território a gente vivenciar a experiência, né, de uma criança, e aí aproximadamente 2 anos e meio, 3 anos, que se aproximou, né, identificou a nossa equipe e começou a fazer gestos, como que gestos de alguém que pede socorro, que pede a atenção. Nós nem iríamos para aquela casa, sabe, Fernando? A gente tinha um outro endereço direcionado para aquele momento. Mas quando a gente viu aquela criança fazendo vários gestos, aquilo nos despertou. E quando a gente vai em direção àquela criança, a gente começou a perceber que, na verdade, ela estava pedindo socorro para a sua mãe, que estava sendo vítima de violência dentro da casa. Então, aquilo me marcou significativamente, porque, poxa, uma criança de 2 anos e meio, aproximadamente 3 anos, ela ter esse instinto de sair para fora de casa e perceber, quando a gente estava chegando, passando em frente à sua residência, de que nós poderíamos ser, de certa forma, uma voz ou alguém que pudesse aliviar aquele sofrimento que ela... Um resgate, socorro, né? Exatamente. Isso me marcou significativamente. E quando a gente entra, né, dentro da residência, a gente percebe aquele ato, né, e obviamente o agressor fugiu, a gente acionou toda a rede, né, de proteção para aquela criança, para aquela mulher que havia sido vítima de violência, mas aquilo me deixou muito marcado. A partir daquele momento eu pensei, de fato, como que é importante a gente estar no território. Não é estar dentro de uma sala fechada, com ar-condicionado. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu já escutei isso, tá?
Um agressor já foi agredido? É um fruto de ser agredido? É uma reprodução. É uma reprodução. O ciclo de violência ele é totalmente reprodutivo. Quando a pessoa ela sofre violência no seu núcleo, né, a gente fala na primeira infância, né, que são os 1000 primeiros dias, a gente sempre consegue perceber essa ligação muito direta numa reprodução posterior. Então, por isso que é muito importante as políticas públicas focarem, sobretudo, na primeira infância, nesse cuidado. Essa história ela está muito assim. Essas histórias eu gosto muito de escutar essas histórias. A gente estava aqui numa gravação antes aqui com a Irene, que é coordenadora aqui do nosso núcleo, né? Ela estava contando uma história quando ela era coordenadora do Projeto Samuel, que é o acolhimento institucional. Lá a gente teve uma criança que chegou lá que tomava shampoo, comia cocô, né? Eu lembro que na época eu era o administrador da casa, né? E é uma história que marca, porque a gente viu esse menino depois com 18 anos de idade, né? E ele tinha problemas mentais, mas lembrou da gente numa visita que fez, a gente se encontrou do nada, assim, a gente nem reconheceu ele lembrou da gente. Uma história que marcou. Mas eu quero ouvir mais uma história sua, dessa sua caminhada que marcou aí essa sua trajetória. Porque a gente tem histórias que a gente não esquece, né? E tem histórias ruins também, né, que a gente não esquece, né? Tem histórias ruins também que a gente não esquece. Mas você pode escolher uma boa ou uma ruim para nos contar. Tá, ok. Então, dentre as inúmeras histórias, eu também vou me recordar muito bem de um movimento e aí de uma atividade que a gente fazia em um determinado município, onde eu também já atuei. E eu me lembro que a gente entrando para dentro do território e a gente construiu uma oficina coletiva ao ar livre. Então, a proposta, né, da atividade era essa. E no momento que a gente estava naquela atividade, ao ar livre, fazendo toda a metodologia proposta, a gente percebeu que começou a se aproximar, né, daquela roda de conversa que a gente estava tendo, um grupo muito específico, um grupo de adolescentes, e esses adolescentes, né, numa característica um pouco agressiva, mas a partir do momento que eles chegaram e esperavam que a equipe que estava conduzindo aquela oficina fosse fazer uma represária à presença deles naquele espaço, a gente foi com o acolhimento. Abraçou. A gente abraçou. E aí a gente desarmou totalmente o desenho que eles haviam pensado que seria o que aconteceria. A gente abraçou, e quando a nossa equipe começou a se abraçar junto com aqueles adolescentes que chegaram, a gente percebeu que, na verdade, eles queriam ser acolhidos, eles queriam ser ouvidos, eles queriam ser compreendidos ali, dentro da vivência deles, sem violar a cultura, a história, sem violar o espaço deles, mas serem compreendidos do lugar de fala que eles tinham naquele momento. Isso nos impactou significativamente. A gente percebeu, poxa, a nossa metodologia ela não pode ser padronizada, a gente precisa se ajustar de acordo com a realidade daquele território, com a vivência de quem, de fato, compreende e tem lugar de fala. A partir do momento que a gente ouviu e deu o espaço de fala, as vozes do SUAS, que hoje eu traduzo dessa forma, a gente conseguiu fazer toda uma modulagem diferenciada e a adesão foi totalmente diferente. Porque quando eu me sinto pertencente do processo, a minha adesão é outra. Todos querem Fernando? ser ouvidos, né? Todos querem ser ouvidos. E todo mundo tem uma história, né? Todo mundo tem uma marca, todo mundo tem uma realidade, tem uma vivência. E como isso nos ensina também, né? E você sabe que o nosso podcast aqui, o ACEPcast, ele foi criado pensado nisso, né? As vozes que precisam falar das suas vidas, né? Aqui a gente tá criando um ambiente para que pessoas que tiveram suas vidas transformadas através da assistência social, através da CEP, né? Elas venham contar suas histórias, seus testemunhos, né? Eu quero aproveitar e falar para você que está nos assistindo agora, ó, se inscreva no nosso canal. Isso vai nos ajudar bastante a gente chegar para outras pessoas, né? Dê o like, compartilhe, para que a gente cresça e mostre o que está acontecendo aqui no Borba Gato, aqui em Sabará, através desse trabalho que a gente tem feito assim com muito suor, né?
Muito suor, né, Paulo? Exatamente. É um trabalho árduo, desafiador, né? Mas é gratificante mas, também. Mas, eu quero agora mudar aqui o nosso foco aqui da nossa conversa, tá? Vamos lá. Qual que é os maiores desafios hoje na assistência social de Sabará? Olha, hoje o maior desafio é a previsibilidade financeira. Mas isso não é só uma realidade de Sabará, sabe, Fernando? Sim. Essa é uma realidade a nível nacional. Então, hoje a gente não tem uma vinculação orçamentária específica para esta política pública que é tão essencial, que é a base central de cidadania, de garantia de direitos. E o que é essa previsibilidade financeira? O que é isso? Traduzindo, a previsibilidade financeira é que a gente tivesse uma vinculação orçamentária, como é feito na saúde, na educação. Hoje, constitucionalmente, existe um piso mínimo de destinação obrigatória para a política de saúde e para a política Vem da onde esse de educação. Dinheiro? Dos 3 entes federados, União, Estados e município. Na assistência social, é uma divisão daquilo que sobra. Então, aquilo que sobra precisa ser dividido entre todas as outras políticas, entre elas a de assistência social. Então, isso é um dificultador. Por quê? Sabará... Para quem não conhece, quais são as políticas, quais são os setores? Política de habitação, política de direitos humanos, segurança alimentar e nutricional, meio ambiente, segurança pública, tantas outras políticas. Saúde, né, que acho que é a principal, não é? Saúde também, mas ela tem uma vinculação orçamentária como a educação. Então, tem um mínimo garantido. A educação também é uma das principais. Exatamente. Mas a assistência social e essas demais, elas não têm vinculação. Então, vai muito daquilo que a gente tem no montante restante e a gente faz essa divisão. Mas é um cobertor muito curto. Se a gente cobre de um lado, descobre do outro. E Sabará, Fernando, tem uma especificidade muito interessante. É um município de grande porte, então a gente tem aí aproximadamente 135 mil habitantes. Isso no censo, mas a gente tem um cenário de muitas ocupações, então o número populacional de Sabará ele é muito maior do que aquele que está desenhado no censo, e os territórios são distantes uns dos outros. A gente tem uma geografia muito desafiadora. Eu sei, a gente aqui já é distante lá do centro. Do centro histórico. Então, uma das questões, inclusive, que a gente tem trabalhado muito nos CRAS é a questão do pertencimento. Porque até a nossa geografia dificulta muito esse pertencimento, né? A gente, às vezes, vem aqui, Borba Gato, ou no próprio Borges, ou a gente vai em Ravena, as pessoas falam, eu vou lá em Sabará. Poxa, mas aqui também é Sabará, né? Aqui também é o território de Sabará. Então, a gente precisa ainda romper com esses desafios e, primeiro, trazer o pertencimento, que o sabarense se sinta de fato sabarense e tenha orgulho de ser sabarense. Porque essa é uma cidade que, embora tenha várias questões sociais e desafiadoras, ela é uma cidade de muita potencialidade. A gente tem aqui muitas pessoas boas, muitas organizações sociais que já estão organizadas, como a CEP aqui no Borba Gato, dentre outras organizações sociais. Tem várias pessoas que se organizaram, ainda não em documentos, mas que fazem ações isoladas nos bairros. A gente vai falar sobre isso mais para frente um pouquinho. Bora lá. Tá? Mas, então, a parte financeira é o maior desafio. É o maior desafio hoje. Algum outro desafio, tirando isso, que o público possa entender? Outros desafios assim que a gente não faz nem ideia? Não, o maior desafio hoje é o financiamento, para que a gente possa expandir, ampliar a nossa capacidade de proteção social nos territórios. Então, este seria o maior desafio, porque a partir do momento que a gente tem o financeiro, a gente consegue ampliar os projetos sociais, ampliar as unidades de CRAS, ampliar as unidades de CREAS, e aí a gente consegue induzir e despertar nos bairros, nas pessoas, nas comunidades, esse pertencimento. E aí a gente vai gerando transformação. E como sanar essa dor? Hoje a gente tem trabalhado numa perspectiva, né, de aprovação de uma PEC. PEC é um projeto de emenda constitucional, né? Essa PEC ela tramita hoje na Câmara Federal já desde 2017. É a PEC 383 de 2017. Essa PEC ela vincula 1% da receita líquida corrente dos 3 entes federados
como obrigatória para assistência social. Então Isso não é nem 1%. não é nem 1%. A gente tem cerca de 1.351 municípios no Brasil que investem menos de 1% na assistência social. E quando Sabará é um deles. Sabará hoje 2%. Então a gente está acima desse teto. Tá bom. Mas a gente, quando amplia e aprova esse projeto, por exemplo, que está no Congresso, a gente garante 12 vezes mais do valor que a gente recebe hoje de cofinanciamento, por exemplo, do governo federal. Então, Sim. isso nos dá uma capacidade muito maior de ampliar e de fortalecer a rede que a gente já tem e de criar novos serviços, novos programas, novos projetos, né, de acordo com a realidade de cada território. Ô Paulo, você sabe que o pessoal das comunidades são muito simples, né? Eles não entendem o papel da assistência social. Você consegue explicar assim de uma forma bem simples para que eles possam entender? Até se você quiser fazer uma analogia com alguma outra secretaria, né? Para que o povo possa entender. A assistência social, ela é a porta de entrada para todo e toda cidadã que necessita ser ouvida e a partir daí consiga ter acesso às diversas outras políticas públicas. E ela está dividida, Fernando, de uma forma muito simples e fácil de compreender. Hoje nós temos os CRAS, que se a gente fosse comparar com a saúde, por exemplo, seria os postos de saúde, né, as UBSs, porque ele trabalha na perspectiva da prevenção. Então, antes que haja uma incidência de violação de direito, quando a comunidade percebe que há riscos para que haja uma violação de direito propriamente dito na comunidade ou na sua família, ela deve procurar o CRAS mais próximo da sua residência, porque através da escuta qualificada da equipe que ali está, aquela família vai poder ser inserida dentro de diversos serviços que a gente tem, que vão trabalhar a linha da prevenção. E aí a prevenção, ela é o maior investimento. E aí eu digo muito que hoje, se a gente sente uma dor de cabeça, a gente vai na UBS, pode ser que na própria triagem ele vai dizer, olha, pode tomar um dipirona, um remédio mais básico, mas se eu chegar na UBS e falar, olha, eu tenho sentido uma dor no estômago, a primeira pergunta que a triagem vai dizer, essa dor é recorrente? Ela acontece só agora ou você já tem algum tempo? Porque se eu disser, não, já tem algum tempo, eu vou ser encaminhado para um especialista, porque eu vou precisar fazer alguns exames, para eu detalhar aquela situação. É aí que entra o CREAS, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Então, o CRAS e o CREAS, hoje, vamos dizer que eles são os principais serviços ativos para a população. Os principais serviços. Da área da assistência social. Isso, o CRAS trabalha na prevenção, e aí CRAS muito parecido com o que a gente tem no modelo da saúde, a UBS, o posto de saúde. O CREAS, que vai trabalhar mais propriamente dito as violações de direito, que eu diria que seria a UPA da saúde, que é quando a ferida ela já está exposta e ela precisa ser tratada. E a gente tem um terceiro eixo, que é a alta complexidade, que são os acolhimentos institucionais. E aí eu diria que esses são as santas casas, os hospitais, porque demandam um tempo maior de acolhimento da família, da pessoa, para que ela possa ter os seus direitos restaurados e possa ser reinserido novamente no conjunto da família e na comunidade onde ela vivia antes. Então, vamos segmentar aqui um pouquinho. O que o CRAS faz? O CRAS trabalha a prevenção. Fala algumas coisas assim que a pessoa pode procurar o CRAS. Assim, a pessoa, para que ela procura o CRAS? Então, hoje, se a família ela vivencia alguma situação de risco, por exemplo, na minha casa hoje não tem propriamente dito o que eu fazer de alimentação para os meus filhos ou para os outros membros da minha família. Quem eu vou recorrer primeiramente? É o CRAS. Ele é a porta de entrada para compreender o porquê daquela família ter chegado naquela condição de insuficiência financeira para prover os mínimos necessários. Uma outra questão, existe conflitos familiares dentro do meu núcleo, né? Brigas, né, entre os membros da própria família, ou existem conflitos entre outras pessoas que vivem no mesmo bairro que eu.
o CRAS também é a porta de entrada, porque a gente tem um serviço que hoje é ofertado, inclusive, pelo terceiro setor, pelas organizações sociais, que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. O que é isso, Fernando? De um lado, o CRAS tem um primeiro serviço, que é o PAIF, que é o Serviço de Proteção Integral à Família. Ele vai trabalhar a família como um todo, todos os membros que integram aquela família, independente da configuração da família. E a gente tem um serviço de convivência e fortalecimento. Mas que não é CRAS isso, né? Que não é CRAS, mas que é um serviço referenciado ao CRAS. Então, a porta de entrada para esse serviço é o CRAS. Por que é o CRAS? Porque se num serviço que a gente chama de PAIF, a gente trabalha a família, no serviço de convivência a gente trabalha o indivíduo. Mas em um dado momento a gente precisa ter convergência, precisa juntar essa família com esse indivíduo para a gente garantir a restauração e a convivência e a restauração de vínculos, tanto familiares como comunitários. Isso é importante. E o CREAS? O CREAS é quando a gente percebe alguma incidência de violação de direito. Por exemplo, trabalho infantil, violência doméstica, abuso ou exploração sexual, pessoas em situação de rua. É uma situação mais complicada do que o que acontece no CRAS, então. Exatamente. Se de um lado no CRAS eu trabalho prevenção, no CREAS a ferida já está exposta. Então a gente precisa fazer um curativo mais assertivo. Fazer uma cirurgia, né? Dependendo do caso, né? Exatamente. E daí você falou do CRAS, do CREAS e o serviço de alta complexibilidade. O que é isso? Os serviços de alta complexidade são hoje os abrigos. Complexidade. Abrigos, as casas-lares. Hoje, aqui em Sabará, a gente tem 2 casas-lares que atendem crianças e adolescentes que precisaram ser tirados dos seus núcleos familiares por alguma exposição de violação de direitos, seja abuso e exploração sexual, seja isolamento, seja negligência familiar, né? E aí a gente retira essa criança, esse adolescente por um curto prazo, leva para este acolhimento institucional, as equipes entram em ação para trabalhar tanto essa criança, esse adolescente, como também a família, para a gente trazê-lo de volta para o seu núcleo familiar. E aí a gente faz todo um trabalho estratégico para fortalecer a condição protetiva daquela família. A gente também tem os acolhimentos de idosos, né, Fernanda? A gente vive hoje uma curva crescente da população idosa e uma negligência muito nítida e aumentando em escalada assustadoras. Então, a gente também tem os acolhimentos institucionais. Esse é identificado como? Para se levar esse serviço de alta complexidade, como que é identificado a pessoa ali, a criança ou o idoso? Tem os canais de denúncia, né? Hoje a gente tem criança e adolescente, na sua grande maioria, as denúncias chegam via conselho tutelar, né? E aí a família, o próprio vizinho, as pessoas da comunidade acionam o conselho tutelar. Essas denúncias são anônimas, elas não precisam ser identificadas. Eu escutei um negócio que para denunciar agora tem que deixar um nome, CPF, RG, tirar fotos, tudo, isso é verdade? De forma alguma, a denúncia é anônima. A pessoa, qualquer cidadão, ele deve, inclusive, né, porque é dever primeiro da família, depois da comunidade, depois do Estado. Então, qual que é o canal? O canal é o Conselho Tutelar, é o caminho mais estratégico quando se trata de criança e adolescente. Tem algum telefone que pode ligar? Tem os telefones. Diz que denúncia? Tem os telefones e a gente vai deixar eles aqui depois para todo mundo que está assistindo. A gente vai deixar aqui no rodapé, vai ficar né? aqui no rodapé. Aqui no rodapé, isso. Os telefones, os e-mails, né? Ok. Outro caminho também é o próprio CRAS, sabe, Fernando? Quando a comunidade ela percebe qualquer incidência de risco... Só um minutinho. Dodô, procura o telefone aí para a gente mostrar para o pessoal, colocar na tela. Qualquer pessoa que percebe situação de risco para criança e adolescente, isso é prioritário, né? Ela pode acionar também o CRAS e o CRAS vai articular toda a rede de proteção social do município. Essa rede de proteção, ela tem vários atores, sabe, Fernando? Conselho Tutelar, Ministério Público, Poder Judiciário, CRAS, CREAS, e aí a gente envolve toda uma rede para que a gente possa, de imediato, garantir a proteção, tanto para a criança como também para os idosos que são vítimas de violência. Idosos, interessante que o maior risco hoje que a gente tem identificado é a violência financeira. A
A gente tem vivenciado muitas questões onde os idosos são expostos a essa violência. O que é a violência financeira? A gente sabe que muitas das pessoas idosas elas fazem acesso a um direito previdenciário, a um direito de um benefício socioassistencial, que é o BPC, conhecido como LOAS, né? Que é para aquele idoso que nunca contribuiu com o INSS, mas que chegou na idade em que ele precisa desse amparo, desse apoio do Estado, então ele tem direito a acessar o BPC, qualquer idoso acima... Isso entra pelo CRAS? Pega orientação no CRAS, isso? Isso entra pelo CRAS. Então, qualquer idoso acima de 65 anos, ele tem direito a acessar o benefício de prestação continuada, ou conhecido como LOAS, né? Ele pode acessar, então ele deve procurar o CRAS, né, mais próximo da sua residência. Nós temos 9 CRAS aqui em Sabará, e a partir daí a equipe técnica vai fazer as orientações, os encaminhamentos, para que aquele idoso tenha o seu direito assegurado. E não é só idoso, tá, Fernando? Esse benefício, ele também é para as pessoas com deficiência. Então, se tem uma pessoa com deficiência, independente da idade, que não contribuiu com o sistema de previdência social, ela tem direito a acessar esse benefício assistencial que dá a ela a capacidade mínima de sobrevivência, né? Ele é um repasse mensal de um salário mínimo. Sim. Ô Paulo, a gente falou sobre todos esses locais, né, que pode dar suporte, né, para as pessoas, mas o que mais as pessoas vão procurar na assistência social? Qual que é vamos dizer, os 3 itens, né, ou as 3 necessidades que eles vão mais bater na porta lá pedindo ajuda? Você tem esse número? Você tem assim uma ideia? Sim. Hoje nós temos como referência 45 mil famílias nos 9 territórios onde a gente tem os CRAS. Então, hoje a gente tem em atendimento cerca de 45 mil famílias. E a maior demanda hoje que chega nos CRAS, principalmente, é a acolhida. É a acolhida. O que é a acolhida num ponto mais simples e compreensível? É a pessoa ter o direito de falar e de ser ouvida. É o que a gente estava falando, né? Exato. Dos adolescentes, né? Exatamente. A pessoa ela quer ter a oportunidade de falar e de ter alguém para ouvi-la, de sair da invisibilidade. Porque as pessoas que vivem as situações de riscos e de vulnerabilidade, elas ainda estão numa linha de invisibilidade. Porque falar da necessidade, Fernando, não é fácil. Quem vive a dor da miséria, da ausência de acesso a direitos, não é fácil você verbalizar isso e traduzir isso em palavras. Então, muitas vezes, quando essa família chega até o CRAS, as nossas equipes todas orientadas, elas, num primeiro momento, precisam fazer essa acolhida. Tem treinamento para a equipe, para essas coisas? Porque é bem... Você sabe que é bem complicado isso, né? A pessoa ser ouvida, principalmente em órgãos públicos, né? Eu estou te falando por conversas que eu escuto por aí. Não me tratou bem, me não sei o quê. Isso exige, talvez, um treinamento da equipe, né? Exatamente. A gente chama isso de educação permanente. Então, a gente tem sempre induzido esse processo de formação continuada com os profissionais, sobretudo os que estão na ponta, no dia a dia, ali nos CRAS, que é a porta de entrada para a política de assistência social. Porque para você se abrir, você precisa criar vínculo, né, Fernando? Você precisa ter referência com aquele profissional que vai estar te acolhendo naquela determinada unidade. Então, você precisa ter um vínculo de confiança para você se abrir. E é tão interessante que, muitas vezes, a pessoa vai para tão somente ser ouvida e, a partir dali, ela começa a compreender várias outras violências que ela sofre e que acaba sendo normalizada no contexto em que ela está inserida na comunidade, que ela não percebe que é violência que ela vem sofrendo. Então, a partir deste momento de acolhida, a gente consegue protagonizar aquela família, aquela pessoa e dar voz, dar visibilidade, dar para ela a segurança de que ela tem ali um espaço de proteção, e a partir dali a gente consegue fazer o trabalho social com toda a família. E a partir disso, vamos agora falar do que eles mais buscam lá, tirando a acolhida. O que mais se pede? O que mais vão buscar lá? Depois dessa acolhida, é identificado o que mais tem demanda?
Um segundo ponto de maior demanda hoje tem sido a inserção dentro do cadastro único. O que é o cadastro único? O cadastro único ele é a porta de entrada para os programas e benefícios socioassistenciais. Aí o BPC que eu disse, o programa Bolsa Família, o programa Pé de Meia, o programa Gás do Povo, vários outros programas, eles estão todos dentro do cadastro único. Então, a família, ela ao ir ao CRAS, ela sempre chega com essa demanda. Eu preciso ter o meu cadastro para, a partir daí, eu ser visível aos olhos da política pública e ter condições de, em algum momento, acessar o meu direito. Sobretudo, Fernando, o direito à habitação. Esse é um direito que a gente mais tem sido reclamado por parte do cidadão. O direito à moradia, que é um direito constitucional e que a gente ainda vive num país muito desigual e que nem todos têm acesso ainda a esse direito. Né? Sabará está caminhando para alguma coisa nesse sentido? Sabará está caminhando nesse sentido. E isso é uma boa sinalização. Você pode abrir alguma coisa aqui? A gente já tem aberto hoje no site da Prefeitura um cadastro habitacional. A gente tem hoje uma subsecretaria que atua diretamente com a política de habitação. Né? Claro que essa política está muito ligada à nossa também de assistência social, porque a gente é quem monitora esse cadastro único e a porta de entrada para a habitação é o cadastro único e cadastro atualizado. E aí aproveitar a audiência desse canal para dizer que é importante que o cadastro seja atualizado há pelo menos 2 anos. Então, nós, quando chegamos aqui, por exemplo, em janeiro do ano passado, Fernando, a gente teve assim, a surpresa de mais de 8 mil famílias com cadastro desatualizado. Calma aí que agora eu vou te fazer a pergunta que eu não mandei para você, que eu ia perguntar. É a pergunta secreta aqui, tá? Vou fazer agora. Secreta, vamos lá. Isso. Como você pegou assistência social e como ela está hoje? Então, porque você acabou de falar aqui que chegamos, estava desatualizado. Então, essa é a pergunta. Nós chegamos num cenário bastante esvaziado tecnicamente e estruturado em regulação. Porque eu sempre digo, Fernando, que o principal dessa política pública, que é de direito do cidadão, é a gente criar regulação, criar normativas. O pessoal está rindo ali que veio com você com essa pergunta, ó. Tá rindo não, né? Tá séria, né? Olha lá, tá séria. É a gente criar normativas e regulação. Então, quando a gente chegou, a gente tinha assim, uma fragilidade muito grande nessas regulações e nessas normativas. Isso fragiliza porque fica a bel prazer de quem está na gestão querer fazer. Quando você cria isso em regulação, em lei, você garante continuidade do acesso ao direito. Então, hoje eu estou secretário, amanhã mas eu posso não estar. Mas você está falando muito tecnicamente e a senhora que vai assistir o nosso podcast não vai entender o que você está falando. Eu também estou meio viajando aqui do jeito que você está falando, tá? Bora traduzir isso, então. Uma como é que você pegou o negócio? Quando nós chegamos, Fernando, a gente fez uma visita técnica em todas as unidades que integram a secretaria. E eu vou começar pelos CRAS, por exemplo. A gente chegou em CRAS que a gente tinha um profissional trabalhando por 20 horas. Como é que um profissional trabalhando por 20 horas vai conseguir atender um conjunto de 5 mil famílias referenciadas a ele? Eu tenho uma história minha, tá? Da nossa instituição da CEP, com o CRAS. A gente chegou lá, na época, né, na anterior, nós não vamos atender vocês. Falaram assim, porque a gente não tinha, cara, um documento inútil. Não, falaram que fecharam a porta para nós. E essa é uma atitude inversa ao que se propõe a assistência social. A assistência social ela é aberta para acolher e apoiar, inclusive, as organizações sociais, né, que são parceiras extremamente importantes. Os projetos sociais são essenciais para a gente conseguir fazer a assistência social de fato acontecer no bairro, no território. Né? Então, quando a gente percebeu essa ausência, inclusive de recursos humanos, de profissionais para atender as pessoas, a nossa primeira medida foi recompor a equipe técnica
para os CRAS. E aí eu me lembro, Fernando, de uma demanda mas não tem profissional de psicologia nos CRAS. Esse foi um ponto que mais me doeu quando nós chegamos. A gente tinha assistente social, mas a gente não tinha profissional de psicologia. Então, a gente fez todo um movimento. Hoje, todos os 9 CRAS, o CREAS, a gente tem profissionais de serviço social, tem profissionais de psicologia, porque a gente precisa fazer um trabalho integrado. Não é só um olhar sobre dada situação. A gente precisa ter o olhar de várias categorias de profissão para a gente conseguir ajudar a família na sua totalidade e não só em partes. Se a gente ajuda em partes, a gente corre o risco de fragilizar e permitir que, posterior, a família recaia naquela mesma condição de violência que ela vivia. Então, a gente precisa ampliar o olhar. Um outro ponto foi as estruturas físicas. Então, a gente sabe que esta é uma questão desafiadora, até pela realidade geográfica do nosso município. Então, a gente já começou, desde o início, a fazer a atualização de endereços com adaptações de acessibilidade. Algumas unidades do CRAS a gente já conseguiu colocar em ambientes mais amplos, mais acessíveis, e a gente está caminhando para que, até o término desse exercício de 26, as 9 unidades do CRAS já estejam em unidades totalmente acessíveis e adaptadas. A gente está falando de uma política de inclusão, né? Então, Sim. A gente precisa começar o dever de casa dentro de casa. Eu quero até te fazer uma pergunta, né? Não estive lá semana passada, teve um evento aqui no bairro do lado, aqui onde a gente já tinha conversado. Como é que chama lá? É bairro Amélia Moreira. No Amélia Moreira, né? O que está acontecendo lá? Então, ali no Amélia Moreira, a gente vai... Era uma escolinha lá, né? Ali era uma escolinha, era um centro de convivência ligado à educação, né? Então, tinha reforços escolares, algumas atividades. Isso há 5, 6 anos atrás, né? Exatamente. E aí esse prédio estava lá fechado e deixado, e sempre com uma ansiedade, uma demanda da comunidade para que a gente movimentasse e trouxesse alguma questão, algum projeto para aquele local, né? Então, a gente agora já está em movimento, viu, Fernando? A gente está trabalhando em conjunto com as 2 organizações sociais aqui do território, a ACEP e também com a Aliança pela Vida, para que a gente possa ter atividades de segunda a sexta naquele espaço. Então, a gente quer ter atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, oficinas, também uma base do Cadastro Único lá, para que a gente possa garantir que não caiamos mais nesse risco de mais de 8.000 famílias ficarem com seu cadastro desatualizado. Uma base do Cadastro Único seria um ponto de atendimento do CRAS. Um ponto de atendimento do CRAS. Na verdade, não o CRAS, um ponto de atendimento. Exatamente. O CRAS continua aqui, dentro do bairro, né, aqui do Borba Gato. Lá vai ser um braço. Então, é um centro de convivência e fortalecimento de vínculo. A nossa ideia é que lá tem as atividades de convivência e fortalecimento de vínculos em parceria, né, com a CEP, com a Aliança pela Vida, mas que também tenha o cadastro único de segunda a sexta. Então, a família importante. Pode acessar lá, que às vezes está mais próximo, é mais fácil da logística. E nós também estamos desenhando a proposta de termos atendimentos técnicos. Então, a mesma equipe que atende hoje no CRAS, ela vai ter, no mínimo, 2 vezes por semana, a possibilidade de atender as famílias lá no espaço do Amélia Moreira. Então, automaticamente, esse território ele vai passar a contar com 2 unidades da assistência social para dar todo o suporte necessário para a comunidade. Muito bom. Isso é um projeto transformador, né? Inovador, né? Inovador. Agora, você já falou como pegou, né? As coisas que estão acontecendo. E como é que está hoje isso tudo? Pegou de um jeito desestruturado, o RH capenga, né? E hoje, como é que está hoje? Então, hoje a gente tem a grata surpresa de ter outra realidade. Eu digo que a gente iniciou um processo de reconstrução mesmo dessa política pública aqui no município e a gente avançou largos passos, né? Hoje a gente já tem, por exemplo, uma sede própria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a gente recompôs as equipes técnicas, então todas as unidades de CRAS e CREAS já estão com as equipes de RH fortalecidas, prontas para atender a comunidade dos seus respectivos territórios.
a gente conseguiu ampliar a nossa capacidade de logística, inclusive recente agora recebemos uma van adaptada para a gente poder ir para os territórios, fazer os multirões. Então, a nossa equipe hoje do Cadastro Único, Fernando, está indo no território. A gente está fazendo multirão, batendo na porta do cidadão para que ele tenha direito a ter o seu cadastro atualizado. Deixa eu fazer um pedido aqui para quem está nos assistindo, né? O Paulo acabou de falar de uma van. Nós estamos na CEP precisando de uma van. A gente tem o nosso carro aqui, mas a gente faz 4, 5 viagens para o mesmo lugar para fazer o atendimento a idoso, né? Que a gente tem aqui a turma de idosos, o Geração K. Então, assim, estou abrindo aqui um desafio para você que está nos assistindo. Nós estamos precisando de uma van para fazer o transporte da nossa turma aqui de idosos e outras situações que nós temos aqui, né? Você pode entrar em contato conosco, pode entrar pelo nosso Instagram também, no link do Instagram tem os nossos telefones, os nossos contatos. Eu quero falar, se inscreva no nosso canal precisa crescer para que pessoas possam ter acesso a esse nosso conteúdo, dá um like, compartilhe com outras pessoas. Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A CEP, né? Eu sou gestor da CEP, né? Um dos gestores da CEP, né? Minha esposa, a Irene, é coordenadora, mas eu quero te falar a CEP, né? Dentro dessa estrutura social aqui do município, qual a importância da CEP? E de instituições como a CEP também? Então, o terceiro setor, ele tem um papel fundamental nessa política pública de assistência social. Como eu disse, foi o terceiro setor que iniciou todo o processo de desenvolvimento, de inovações, de desenhos estruturantes para a assistência social. Só depois a gente teve em 88 a Constituição, depois em 93 a LOAS, em 2004 a Política Nacional, em 2012 a instituição do SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, enfim. Mas antes desse processo, foi as organizações sociais que desencadeou e iniciou esse trabalho. Então, a ACEP aqui no território do Borba Gato, como outras organizações sociais, o Projeto Aliança pela Vida, enfim, tem um trabalho de complementariedade, mas muito mais do que isso. Tem um trabalho de nos conectar com a realidade do território. Porque muitas vezes o CRAS não consegue chegar em todos os territórios de uma determinada área de abrangência. Tem situações que o poder público não entra, não consegue chegar. E são as organizações sociais que conseguem chegar e que conseguem estar e criar vínculo com a comunidade que vive nesses locais. A CEP tem esse poder, né, essa capilaridade de conectar vidas e de conectar vidas para um propósito maior, que é um propósito de convivência, de fortalecer vínculos, de restaurar histórias que foram fragilizadas pelas inúmeras questões que são postas pelas insuficiências de acesso às políticas públicas. Então, quando a gente tem um projeto social sério e que tem na sua base, né, a premissa de fazer valer o acesso a direito da população e das pessoas que vivem ali no território onde ela está, isso é um ganho gigantesco. Ganha o poder público, ganha o terceiro setor e ganha muito mais a comunidade que vive no território, né? Porque a gente tem aí uma rede de proteção social integral, poder público, organizações sociais e, sobretudo, as lideranças que vão surgindo dentro desse território através do trabalho desenvolvido pela CEP, inclusive. Sim. As oficinas, né, que induzem novas lideranças, e eu tenho certeza que outros Paulos vão surgir no território de Borba Gato através do trabalho que a CEP realiza aqui, e que nós vamos ter posterior outros secretários municipais aqui de Sabará, de outras cidades, que vão nascer daqui, desse projeto, porque é uma porta de oportunidades, né? Como que o terceiro setor ele pode caminhar junto com o poder público? A gente, às vezes, as pessoas não sabem, né? Então, assim, nós estamos querendo falar, colocar aqui na nossa mesa para que as pessoas entendam, né? Como que o terceiro setor pode caminhar, consegue caminhar melhor, né? Se juntar com o poder público. Então, hoje a gente tem vários mecanismos de parceria, né? Como que a gente consegue conectar o terceiro setor ao poder público.
Então, a gente tem vários editais de chamamento público que a gente coloca como fatores indutores, não fatores preponderantes, mas a gente induz de uma forma de plano de trabalho, de desenho, de conexão de propósitos, porque, claro, a gente tem um propósito desenhado para um determinado território. E aí, se esse propósito, se esse desenho de política pública, ele se conecta com a missão, por exemplo, da ACEP nesse território, a gente consegue construir essa parceria, consolidar essa parceria, né, através dos chamamentos públicos, da indução, mas não só disso, porque não se trata só dessa parte burocrática, né, mas também da construção de relação entre poder público e organização social. Não há uma diferenciação no propósito final. O objetivo é o mesmo, é protagonizar as pessoas e os cidadãos que vivem naquele bairro, naquele território. Então, quando a gente consegue conectar a missão e o propósito, a gente consegue firmar as parcerias necessárias. Tem espaço, Paulo? Tem espaço e muito. Na verdade, a gente tem muita demanda, Fernando. Eu digo que Sabará, hoje a gente tem mais de 48 mil pessoas inscritas no cadastro único. Então, a gente tem espaço em diversos territórios e existem ainda, Fernando, territórios em Sabará que não tem nenhuma organização social, nenhum projeto social do terceiro setor atuando lá. Então, a gente tem espaço para que outros projetos, inclusive que de repente ainda não conseguiu se organizar, para que nos procure a Secretaria de Desenvolvimento Social. A gente agora recente criou uma coordenação de relação institucional para que a gente possa receber essas pessoas que têm essas iniciativas, mas que não conseguiram se organizar, né, em termos documental, para que a gente possa apoiar, para que a gente possa caminhar junto e fazer com que esse sonho se torne realidade e que essas pessoas consigam, junto ao poder público, fazer a diferença na vida de centenas, milhares de cidadãos sabarenses, né? É isso aí. Eu quero deixar aberto agora aqui para você falar. Deixa uma mensagem livre aqui. Você pode falar o que você quiser agora. Tá? O que está no seu coração, o que você precisava de uma oportunidade dessa para falar para as pessoas. Então, o que eu tenho sempre dito é que Sabará só vai estar boa quando não estiver ruim para nenhum cidadão sabarense. Então, nós somos agentes transformadores. Precisa partir de nós o primeiro passo. Ah, mas eu não tenho recurso, eu não tenho como fazer. Dê o primeiro passo. Seja você aquele que vai desencadear todo um processo de transformação aí, no bairro, no território. Comece com projetos pequenos. Muitas vezes a gente pensa no grande, coisas gigantes, né? Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei ocupar os cargos que hoje eu ocupo, não só em Sabará, mas externamente. Mas eu comecei lá atrás, pequenininho, pensando num projeto social, num desenho lá no meu bairro, na minha comunidade, e a partir do primeiro passo eu consegui desencadear todo um processo para que eu chegasse em espaços onde eu pudesse contribuir para a transformação de vida de outras pessoas. Então, eu sempre digo que o primeiro passo é fundamental. Se eu der o primeiro passo, certamente eu vou ter o impulso necessário para fazer a transformação social necessária no bairro, na família, na cidade, no estado, na União, porque depende de nós querermos fazer. O querer é o fundamental. As outras coisas a gente vai agregando, porque a gente vai atraindo conexões, né, Fernando? Olha só, o poder público tem aqui, nesse território, um braço fundamental, que é a ACEP. Isso é conexão. A gente tem propósito, a gente tem missão, que é transformar a vida, é cuidar de pessoas, é acolher pessoas, é respeitar a história das pessoas e, a partir dessa história, fazer com que a vida delas sejam transformadas de fato. Então, quando eu dar o primeiro passo, eu vou conseguir fazer com que outras pessoas me sigam nesse processo, e aí, meu amigo, a gente vai longe. É isso aí. Gente, estou aqui com o Paulo, secretário de Assistência Social do município de Sabará, pessoa querida. Quero agradecer a sua presença, Paulo. As nossas portas estão abertas para você, sempre que quiser aqui vir falar,
ter a sua voz aqui, ser escutada pelas pessoas, pode estar aberta. Quero agradecer a equipe também que veio aqui com você hoje, né? E a gente vai encerrar esse nosso episódio especial, mas eu quero falar, olha, compartilhe esse conteúdo, porque informação também transforma a vida. E tem muita informação que foi falada aqui, né? Falamos sobre o CRAS, o CREAS, como entrar, como fazer, o que deixar de fazer, né? Tem muita informação aqui nesse nosso vídeo. Compartilhe com outras pessoas. Estou agradecendo, desde já, agradecendo a você que assistiu até o final e falar que essa oportunidade de estarmos falando aqui é uma oportunidade que a gente já há muito tempo a gente está tentando fazer e agora saiu do papel, Paulo. Saiu do papel e esse podcast vai chegar a lugares que a nossa voz não chega pessoal, né, mas chega através dos canais digitais. Muito obrigado mais uma vez. Eu quero agradecer a você. Muito obrigado. E valeu. Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio. Valeu. Declaração de isenção de responsabilidade. As opiniões, ideias e declarações expressas pelos participantes deste episódio são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam necessariamente o posicionamento do ACEPcast, de seus apresentadores ou de sua equipe de produção. Este conteúdo possui caráter informativo, educativo e opinativo, sendo apresentado com o objetivo de promover diálogo, reflexão e compartilhamento de experiências. Eventuais informações, relatos ou opiniões podem não refletir a totalidade dos fatos ou a realidade de todos os contextos. Caso você tenha qualquer dúvida, sugestão ou se sinta de alguma forma impactado por este conteúdo, entre em contato conosco. Estamos abertos ao diálogo e, se necessário, à revisão do material, prezando sempre pela verdade, respeito e responsabilidade com todos.